Fala aí, aqui é o Gui John com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Se inscreve se não for inscrito. E hoje vamos falar de CLT versus estatutário. Grande dúvida aí dos concurseiros. Eu tenho bastante coisa para falar, coisa que eu estudei e enquanto me preparava para concursos e decidia quais concursos prestar, né? Vários dilemas ali que a gente vai lidando e vai resolvendo através de pesquisa, conversando com pessoas. Ao longo da carreira também eu tive contato com colegas tanto que estavam saindo do serviço público estatutário para ir para o CLT, quanto o contrário, vindo do CLT para o serviço público estatutário, para ganhar as mais variadas diferenças de remuneração. Então vou falar de benefício, vou falar de várias questões aqui. Vamos conversar, bater um papo sobre isso para a gente ir chegando a algumas conclusões, né? Esse vídeo, ele foi originado, né, a ideia do comentário do José, em um vídeo que eu publiquei recentemente, falando de um período que eu fiquei doente, fiquei com dengue, e de como eu ficava tranquilo em relação a isso, e como eu não estaria tranquilo se eu estivesse trabalhando na iniciativa privada, né? Porque, cara, quando você precisa de um atestado, de alguma coisa, eu tô vendo meu cunhado tá com uma crise de gota de ácido úrico, eu não sei explicar exatamente o que acontece, mas ele fica sem conseguir andar, para você ter ideia. E assim, ele já vacilou bastante com comida, né, e tudo mais, só que agora ele tá andando na linha, e mesmo assim ele tá zoado. E aí pegou um atestado, aí tive que levar ele lá para pegar o segundo, mas com cuidado de não ser o suficiente para gerar um afastamento para o INSS. Meu cunhado é garçom, ganha comissão, então não é interessante para ele ficar afastado, mas está doente, não tem opção, não tem o que fazer, né? Tem que torcer para melhorar o máximo possível e conseguir voltar a trabalhar. Mas é nessa linha de problemáticas, né? E quando você é concursado, estatutário, com mais garantia por conta da questão da estabilidade, né? Mas vou explicar para você aqui, isso já é um ponto importante, que o empregado público, o seletista, ele não pode ser demitido de forma pessoal, de forma arbitrária, né? Ele tem que ter uma decisão, uma motivação para aquela demissão acontecer, baseada num corte de custo, uma reestruturação que está sendo feita na empresa, alguma coisa que não tem a ver diretamente com a pessoa. E aí você vai ter questões também de ineficiência, desempenho abaixo da média repetidas vezes ali em avaliações. Enfim, se ficar configurado que não foram com a sua cara e tentaram te ferrar ali, você consegue ser inclusive reintegrado e receber retroativamente os salários do período que você ficou fora, né? Isso acontece judicialmente aí aos montes. Enfim, conheço pessoas, inclusive, né, que passaram por isso, por algo parecido, não necessariamente perseguição e tudo mais, mas a pergunta, vamos voltar à pergunta aqui, que eu perco o foco rapidinho, do José foi o seguinte: você trocaria um concurso estatutário por um concurso CLT? Resposta: trocaria. Ganhando 4 mil a mais? E aí eu vou ler a minha resposta, porque é essa a lógica aqui. Fala, José, depende. 4 mil a mais que quanto? Porque se for do que 2, do que 4, do que 6 mil, pode fazer sentido, né? Tu ganha 2 mil, tu vai ganhar 6, 4 mil a mais? Cara, nem pensa duas vezes, né? É um momento da vida ali que provavelmente você vai fazer essa troca. Tu ganha 4 mil, vai dobrar o salário. Agora, se eu vou ganhar 4 mil a mais e eu já ganho 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15, né? Como eu falei aqui, tem que analisar, tá? Depende da situação que você tá no estatutário também. Tem lugar no estatutário que é pauleira e, cara, tu vai querer sair de lá, tá? Pessoal que trabalha, por exemplo, num lugar que paga bem, e eu sei que é pauleira, é desgastante, INSS, cara. INSS, eu imagino que se a pessoa puder trocar para ganhar a mesma coisa, talvez ela saia para depois passar em outra parada, né? Mas depende muito de outras questões. Vamos conversando sobre isso aqui, né? E aí eu falei o seguinte: no mais é continuar estudando, que o conhecimento possibilitará voltar ao estatutário ganhando o mesmo ou até mais. Eu já falei disso num vídeo curto, se eu não me engano, aqui no canal há algum tempo, que era uma ideia de escada, né? Tipo, eu ganho 2, vamos botar. Eu vou CLT ganhando 4. Eu sou estatutário ganhando 2 numa prefeitura. Aí eu passei para um conselho ganhando 4. Então eu subi um degrau. Aí o que eu faço? Eu consolido esse degrau passando em outro concurso para estatutário. É óbvio que você não quer ficar infinitamente passando em concurso, obviamente. Mas enquanto você não estiver satisfeito e falar, cara, agora eu tô tranquilo, eu tenho paz, eu consigo dormir. Tá logo aqui embaixo, ó.
não tem a ver necessariamente com o assunto que a gente está falando, mas acabou servindo. O teste do travesseiro, que é o quê? Pô, tu consegue dormir bem com essa decisão? Ou todo dia você acorda se questionando se você tomou a decisão certa? E isso tá tirando o teu sono, sabe? Então, na hora que você estiver bem, você tá bem, né? Não precisa ficar inventando também. Mas assim, consolidou aquele degrau, você pode fazer outro degrau e tanto faz se vai ser estatutário ou CLT. Se você está estudando, a estabilidade é o seu conhecimento. Você já passou em um concurso, 2, 3, obviamente. Azar existe, mas via de regra, você não vai pegar assim, uma pandemia acontecendo, sabe? Eu sei, o mundo é muito louco e ultimamente tem acontecido coisas loucas assim, com uma frequência atípica, né? Mas colegas meus, por exemplo, estatutários, já ouvi a seguinte história, por exemplo, para você ter ideia. Pô, me arrependo hoje é fácil de se arrepender. Olhando 10 anos para trás, isso outra pessoa falando, de ter tomado posse nesse concurso aqui, porque tinha um outro na época que pagava melhor, tinha mais benefícios e tal, mas era CLT, inclusive era um conselho, se eu não me engano, um conselho regional, bem comuns esses concursos, né? Não lembro se era um conselho regional ou se era um conselho estadual, acho que tem isso também. Enfim, posso estar viajando aqui, mas o que acontece é que a pessoa, olhando para trás, ela viu que estaria 10 anos ali, porque pessoas que fizeram a prova junto com ela, ou o colega que entrou na época, ainda estavam lá, ou seja, era CLT, não tinha sido demitido, estava tranquilo, os benefícios eram melhores, tinha fundo de garantia, que é uma coisa que o estatutário não tem, e vai acumulando durante o tempo, então é uma coisa que você pode dar entrada numa casa, que pode te ajudar de alguma forma, né? Tem questões aí que eu nem sei, porque eu nunca tive, mas saque aniversário, tem a multa caso dê merda, né? E você sai com dinheiro a mais também para se reposicionar, te coloca numa situação menos desconfortável, né? Com certeza é desconfortável porque, pô, tu tem que começar uma jornada de novo e tudo mais, mas você pode até montar algo próprio, dependendo do capital que você sai, do tempo que você tá lá. Enfim, e aí essa parte da história é da pessoa que viu que deu certo, né? Você olha para trás e fala, caramba, os dois saíram aqui do mesmo ponto e passou 10 anos, está todo mundo ali feliz, ninguém foi demitido, nada aconteceu, e a pessoa que está naquele outro órgão, mesmo sendo empregado público e não estatutário, está com a vida melhor, ganhou mais coisas ao longo do tempo, benefícios melhores, acumulou mais o fundo de garantia e nada aconteceu, né? Não teve uma demissão, não teve nada. E aí, eu vou ler o comentário de baixo aqui, até para deixar assim, eu sei que tem muita coisa que de fato, o Brasil, cara, eu ouvi uma frase, eu não sei onde que eu ouvi, que é assim, no Brasil até o passado é incerto. E eu falei, pô, mas isso não faz sentido. E faz sentido, cara, porque tu vê entendimento sendo mudado, né? Coisa que realmente a história já passou, já estava ali e depois mudou e não era mais aquilo. É uma coisa de louco. Então eu entendo o peso que a estabilidade tem pra gente, e você sabe que eu entendo, você viu meus últimos vídeos, mas eu sinto que a gente tem um preconceito um pouco acima da medida com concurso CLT, que a gente acha que é um negócio absurdo, acha que é mercado privado, e não é assim, tá? Não é 100% desse jeito, é mais próximo do serviço público, e eu falei isso na resposta pro Vaga Zero aqui, ó. Ele falou o seguinte: não sou estatutário, sou empregado público, mas tenho a bênção de estar de forma privilegiada em condições como se fosse. Ou seja, ele sente que ele está trabalhando numa situação de bem-estar dentro do trabalho dele, tal qual pessoas conhecidas que são estatutárias. E ele conhece certamente, né, para ele falar isso daqui. Ou ele mesmo já foi estatutário também, enfim. Já atuei em home office, voltei. Quando preciso cuidar da saúde, saio tranquilamente. Realmente é muito bom a tranquilidade e a paz de poder estar bem para cuidar de si e da família. E aí eu respondi nessa linha, né, da questão do preconceito e tal. É o que eu falo pro pessoal que pergunta sobre concursos CLT. A questão é que o Estado é obrigado a aplicar suas leis. Cara, isso aqui tem um peso muito grande. Por quê? Você é CLT, mas você não é CLT igual o CLT do mercado que, apesar de estar sujeito à mesma lei, as pessoas não respeitam. Muitas vezes você vai ter situações no mercado absurdas que são inimagináveis dentro da grande maioria
das estatais, né, dos órgãos da administração indireta que trabalham nesse regime. A iniciativa privada, até o que... eu falei aqui, né? E na iniciativa privada, até o que é de direito tem que ser suplicado. E essa palavra que eu usei não é bem de propósito mesmo, tá? Não foi por acaso. Você tem que implorar para você ter o que é seu direito. E assim, eu tô falando de situações que eu vejo na minha família, né? As coisas que o negócio não gira. E no concurso CLT não é assim, mas talvez a pessoa que olha para esse concurso, ela pensa que é, né? Ela tem esse preconceito. E eu me sinto até... Eu gostaria de ter tido uma experiência pessoal mesmo com o concurso CLT no passado. Talvez tenha no futuro, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Para te falar com mais propriedade. Mas pelo que eu converso com o pessoal, inclusive eu tenho um colega que saiu do estatutário onde eu trabalho e foi. Eu acho que eu vou escrever. Eu escrevi isso aqui, se pá. Da mesma forma que eu tenho um colega que saiu da Caixa Econômica e foi lá para Rural, que hoje está num TRT, né? Que a vida vai... degrau consolida, é isso aí, concurseiro, né? Continuando aqui, cara, desculpa, a câmera travou. Não é normal atrasar salário, 13º, não é normal voltar de uma licença médica e ser demitido. Cara, como isso aqui é comum? Meu pai aconteceu isso. Meu pai se acidentou de moto, trabalhava numa empresa há muitos anos, eu não sei nem quantos anos, tá? E ele ficou uns meses afastado, porque ele sofreu um acidente sério, né? Ele tem sequela até hoje. E aí ele voltou, cara, não lembro quanto tempo deu, mas ele foi demitido muito rápido, assim. Isso, num órgão público, não aconteceria. Então, a gente fala CLT, parece que está falando da mesma coisa. Não é. A gente tem que ter isso em mente, sabe? E vou falar dos benefícios na sequência, né? Porque a gente vai emendar no comentário aqui, para não perder o raciocínio e ficar indo e voltando. Não é normal ser obrigado a ficar além do horário sem pagar, sem receber ou folgar, né? Via de regra, é uma experiência maravilhosa ser servidor ou empregado público, quando comparamos com o exercício de atividades similares no mercado tradicional. Há exceções? Com certeza. Mas eu sempre digo, vai lá e descobre. Eu falo isso toda hora, cara. É maneiro isso, né? Porque tem gente que pergunta, Guido, mas e isso aqui? E não sei o quê? Mas será que eu vou conseguir trabalhar home office? Será que eu vou conseguir trabalhar 6 horas? Será que o meu setor vai ser muita responsabilidade? Cara, vai lá e descobre, tá? Faz a prova, entra. É um problema para depois. A gente tem mania de antecipar problemas, né? Pega o problema de amanhã, de mês que vem, de ano que vem, traz tudo para hoje. Por quê? Porque a gente é ansioso. A gente é ansioso porque o meio ele tá deixando a gente ansioso, né? E aí a gente fica nessa e a gente não anda. As coisas não funcionam porque você tá ali, ó, pensando em coisa que não era para você estar pensando naquele momento. Então vai lá e descobre, né? A descoberta costuma valer muito. E ali eu falei não. Eu pensei que eu tinha falado, eu falei talvez num comentário aqui, ó. Só para você ver que eu não tô maluco. Eu continuei conversando, né? Teve um comentário aqui, CLT não tem estabilidade, pode ser mandado embora a qualquer momento, de fato pode, tá? Só que não é a revelia, né? É um negócio que tem que ser fundamentado. Aí eu falei aqui, amigo meu saiu do estatutário para o CLT faz uns anos e está feliz. Benefícios valeram muito a pena para ele, principalmente por conta dos filhos. Gente, plano de saúde, auxílio creche, auxílio não sei o que, tal. Quando você tem 2, 3 filhos, cara, isso faz um estrago, sabe? É uma diferença absurda, dependendo da empresa, né? Que tem planos top, tem coisas assim que você não conseguiria jamais. Você precisaria triplicar o seu salário do estatutário para você chegar naquele valor que o benefício agrega na sua vida. Então, para um público que tem essa especificidade, vai valer muito a pena. É claro, a pessoa tem que fazer um pé de meia, tem que ter uma gestão financeira da vida de forma a estar razoavelmente blindada contra essas possibilidades, né? Eu reconheço que não dá para você confiar tanto assim, né? De tipo, cara, eu sou estável, nada vai acontecer, como dá para o estatutário fazer. Só que talvez essa pessoa em 5 anos ela vai ganhar 20 anos do que o estatutário ganha, somados os benefícios e tudo mais. E com um salário, se for olhar contra-cheque, assim, salário, parecido. Às vezes é quase a mesma coisa. Então é uma coisa que tem que ser pesquisado, aprofundado, colocado na ponta do lápis. E é complicado falar disso, porque eu sou otimista. Eu canso de falar aqui no canal.
a gente olha para hoje, pós-pandemia, e um tacando bomba no outro, um monte de coisa acontecendo. E é delicada a situação. A economia não está bem, né? Nosso poder de compra diminuiu. Só que eu lembro da época que eu era adolescente. Estou falando aqui de 2005 a 2010, mais ou menos. Que eu estava ali no fundamental, indo para o médio, para sair da escola. E a forma como eu via o mundo, e é muito triste que os jovens hoje eles não tenham o privilégio, talvez, de ter essa certeza, era a seguinte: cara, se eu fizesse um curso técnico, eu estava empregado. Se eu fizesse uma faculdade, eu estava muito bem de vida. Concurso, assim, era aos montes, né? E a década de 90, né? Se a gente olha mais para trás ainda, 80, 70, a gente vai ver períodos ali nebulosos, tenebrosos, cara, no país. O que eu quero dizer com isso? É que a gente olha para o curto prazo, para trás, 2020 para cá, e fala assim, meu irmão, não tá maneiro não isso aqui vai dar merda a qualquer momento. Só que a gente não percebe que o país passou vários momentos top, legais, estáveis, né? Crescimento. E isso acaba, e precisa, né? Influenciando nas nossas decisões. Precisa influenciar, de fato, né? A nossa percepção de mundo. Só que a gente não pode desconsiderar a possibilidade de dar certo. Porque às vezes dá certo, né? E se der certo? E se você não for demitido? Se as coisas continuarem caminhando e tudo mais? Se você amanhã ou depois passar em outro concurso e voltar a ser estatutário? Porque pode acontecer também. Então, o raciocínio que eu quero trazer hoje é: concursos CLT têm liberdades que o concurso estatutário não tem, em vários sentidos, tá? Inclusive de benefícios, inclusive teto remuneratório, pagar a participação de lucros dependendo do órgão. Tem muitas coisas que precisam ser levadas em consideração. Ponto 2. Esse negócio de demitir a qualquer momento existe. Comparado com o estatutário, obviamente, você tem um risco maior de não poder contar com aquilo dali, né? Com a mesma... O lapso temporal, sei lá, 5, 10 anos, vai cair para 2, 3, vamos pensar assim. Porque qualquer movimento grande o suficiente para chegar num corte, assim, você vai ficar sabendo com uma certa antecedência. Tem algumas coisas que são até voluntárias, né? Mas é aquele voluntário tipo assim, ó, se tu não for, daqui a pouco não vai ter mais voluntário não, vai ser... Mas antes de acontecerem, né, as desgraças mesmo, normalmente acontecem alguns acordos que podem ser positivos, dependendo do tempo de casa e de várias outras coisas. Mas enfim, é o mundo girando, são as coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente pensa às vezes no concurso de uma forma meio religiosa, talvez, de julgamento, o fim, e depois é o céu ou é o inferno. Como se a gente não pudesse sair daquele lugar e fazer de novo, e ir para outro concurso, outro órgão, sair daquela situação, né? Com outra cabeça, com outra condição, talvez estando muito melhor preparado para isso. Eu entendo a incerteza, eu entendo tudo isso, só que às vezes a pessoa... É muito mais delicado você falar de trocar, tá? Isso precisa ser muito melhor analisado, né? Com certeza. Mas às vezes a pessoa nem passou ainda e ela não presta concurso para CLT. E essa pessoa eu não entendo, porque às vezes a matéria é exatamente a mesma, às vezes a nota de corte é menor, às vezes a pessoa estava capacitada para passar naquela prova e só pelo preconceito... E às vezes porque ela sofreu muito na iniciativa privada e ela não quer saber de CLT nunca mais, ela deixa de entrar numa boa, sabe? E esse vídeo aqui é pra talvez te colocar pra, vou dar uma olhada, vou ver melhor, vou procurar gente que trabalhou aqui e ver como é que é esse negócio. Porque vai lá e descobre, cara. Vai lá e descobre. Às vezes é bom o negócio, sabe? Esse amigo não quer sair de lá, né? Teve um outro na época, esse deu ruim. Vou falar de um... Esse foi para iniciativa privada. Esse que eu ia falar, ele não foi para o CLT, ele foi para Odebrecht, cara. É que ele trabalhava junto com a Petrobras em alguma coisa, mas ele não foi para a Petrobras. Eu ia falar besteira aqui. Aí deu merda, né? Foi naquela época lá. Mas enfim, não foi concurso, né? O caso dele foi diferente. Ele saiu do que a gente ficou abismado na época. Como assim, cara? Tu vai sair da tua estabilidade? Ele, cara, sabe quanto que eu vou ganhar lá? Aí tu, caraca, vai mesmo, né? Tchau. Vai lá, cara. Faz teus corre lá. Enfim, tomara que ele esteja bem hoje, inclusive. Eu lembrando desse camarada e na época, assim, ele ficou um bom tempo lá, acho que ele fez um dinheiro legal. Aí vai da cabeça da pessoa também, né? Você conseguir fazer uma gestão legal ali, às vezes
isso te acelera vários anos na vida, né? E mais recentemente, eu lembro do meu chefe falando comigo, meu ex-chefe, sobre você tá pronto, né? Você tá apto a oportunidades. Pô, pensa, você servidor estabilizado, vários anos de carreira, salário legal, estatutário, e o cara atualiza LinkedIn, e o cara recebe proposta, e o cara avalia, e o cara tá, né? Isso é bacana também. É algo que eu considero uma forma, né, que às vezes não é exatamente nesse lado, mas de estar aberto a pensar em algumas outras coisas, projetos, porque a vida está muito mais dinâmica. A forma que era quando meu pai e minha mãe viam um concurso lá atrás mudou. Hoje em dia a vida é meio híbrida mesmo para todo mundo, né? Você vai ter as coisas para fazer e a tecnologia ela vai talvez liberar mais tempo para gente conseguir fazer mais coisas. Já está acontecendo isso, né? O mundo um pouco menos presencial, pô, tu vê isso até cartório, né? Umas coisas que você tinha que fazer presencialmente necessariamente, banco, por exemplo, muita coisa hoje você resolve e as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Às vezes a gente não se dá conta do quanto mudou. E mudou, né? A real é que a escola preparou a gente para um mundo que não existe mais. Então a gente tem verdades na nossa cabeça que às vezes não são tão verdades assim. Então acabei falando sobre muito mais coisas, gente, mas CLT versus estatutário. Vamos voltar no primeiro comentário aqui. Aí você não vai ter que olhar só o salário não, tá? Você vai ter que olhar benefício, para sua realidade como funciona, histórico de rotatividade do órgão, se tem demissão nos últimos anos, como que foi. Aqui, aquele órgão está sujeito, né? Pô, aquilo dali está prestes a ser terceirizado por algum motivo, ou não, pelo contrário, esse órgão é estratégico, ele não deve ser terceirizado. Vou dar um exemplo, uma eletronuclear da vida, talvez, que mexe com uma coisa assim estratégica do ponto de vista de defesa, soberania nacional, não sei. Você faz a sua pesquisa. Estou chutando aqui, eu sou leigo, tá, nesse assunto. Não precisei fazer essa pesquisa ainda, mas talvez eu iria por esses caminhos aí, né? Procurando essas coisas. E aí, essa relatividade aqui ela vai entrar. Você vai chegar na ponta do lápis ali no número final e aí você decide, né? Você compara. Pô, isso aqui, agora eu tô vendo que isso aqui é o dobro do que eu ganho. Aqui é o triplo, né? Tu vai chegar, de fato, à conclusão ali e com um pouco menos de preconceito em relação a essa demissão, revelia todo mês. Não é bem por aí, não. Acontece, tá? Existe mesmo, mas as pessoas vivem, estão lá felizes, né? Trocando de carro quando pegam a PLR, juntando seu fundo de garantia. Os estatutários, né, que tiveram a oportunidade lá atrás falando, pô, se eu tivesse ido, o cara tá aí até hoje, não aconteceu nada. Então, pensa nisso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comentários abertos aqui, porque o vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu.